Buenas, pessoal, tudo bem? Olha só, eu resolvi fazer um trabalho, digamos assim, com vocês, para fazer uma análise de algumas fotos, porque eu acho que a gente está avançando em dois caminhos em paralelo, e eu queria materializar um pouco com vocês o efeito que isso pode ocasionar nas fotos. Eu peguei um conjunto de imagens, tá? Um conjunto de fotos, que eu acho que são sintomáticas, enfim, de algumas coisas que a gente aprendeu e tal, e que eu acho que são pertinentes, trabalhando com iluminação, ou seja, a ideia da luz, a ideia da montagem da luz que a gente viu até agora, de posição e tipo de luz, e composição. Então, os comentários que eu vou fazer para cada uma das fotos é em relação a isso. Eu vou comentar o que cada foto tem de especial desse conjunto que eu separei, e como ela pode, como ela é trabalhada nas suas virtudes em termos de iluminação ou de composição. Eu acho que as duas coisas estão colocadas ali em cada uma das fotos, então eu vou fazer comentários sobre elas. Eu vou fazer o comentário aqui no próprio vídeo, vocês vão assistir, e eu vou mandar o conjunto de fotos também, eu só vou fazer a apresentação e vou postar para vocês que vocês possam ver a apresentação com calma, para não ficar enlouquecido no meu ritmo. Tá? Olha só, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a janela com a qual que eu gostaria que vocês acompanhassem. Deve estar aparecendo aqui. Eu nunca sei o lado, tá? Anfa. Aí, eu vou passando cada uma delas e vou fazendo comentário. O que desta foto tem em relação à composição e iluminação? O que essa foto tem de tão interessante? O que isso está evidente para nós, assim, né? Enfim, me parece uma foto relativamente interessante que traz recursos que são recursos básicos, né? Ou seja, é um casal que está posicionado, obviamente, em acordo com o fotógrafo. A imagem tem toda uma ideia de simetria, nós vamos falar agora de composição, né? Toda uma ideia de simetria, né? Ela divide metade para lá e metade para cá. Tem essas linhas aqui, ó, que conduzem para o casal, ó, tá vendo? Esta linha, esse movimento aqui, é um movimento, sim, que conduz para a gente olhar lá. E todas essas manchas que estão colocadas aqui. Nesse caso, não precisa nem ter um acerto muito grande, né? É só simplesmente deixar eles bem paradinhos, para trabalhar com um tempo de exposição um pouquinho maior e fazer com que essas pessoas, obviamente, não parem na frente da câmera para olhar. Essa foto é interessante pelo seguinte também, né? Ou seja, eles estão parados, a composição é uma composição bonita, tu vê os carros em movimento, então tudo está em movimento. Tudo é surreal, tudo são fantasmas, e só existe a presença dos dois aqui no meio. Os que estão mais perto se mexem mais rápido dos que estão mais longe, tá vendo? Talvez as pessoas estejam caminhando na mesma velocidade, mas quem está longe acaba se deslocando menos dentro do quadro. Mas é uma foto simples. O recurso é um recurso de quem sabe fotografar, obviamente, e tem que combinar com os atores. Mas é interessantíssimo. Ela é preto e branco, ou seja, não deixa que as cores ela tem esse monocromático puxado um pouco para o magenta, assim. Mas ela gente, a cor não atrapalha ela. Essa é a questão. Às vezes a escolha da cor não é ou a exclusão da cor realça, inclusive, os efeitos que se quer dar na foto, tá? Tem composição aqui, tem a ideia da simetria, tem as questões do recurso fotográfico e a cor, digamos assim, o trabalho de iluminação é um trabalho mais comum nesse caso, tá? Olha aqui. Nós aprendemos também, a gente viu as questões de lente. Essa foto tem, efetivamente, uma composição interessantíssima, porque assim, ó, efetivamente, o que tem de diferente nessa foto é a grande angular. É uma olho de peixe, né? Ou seja, é a distorção causada pela lente, que obviamente ressalta os sapatos que estão colocados aqui no primeiro plano. As cores são, neste caso, muito bem trabalhadas, ou seja, a gente está trabalhando com as lavadoras de roupa com determinadas cores, e as meias que saem lá de dentro têm outras cores, e o sapato é preto, entende? E as mãos saem daquele buraco que é preto, daquele círculo que é preto. Então ele é composto por vários círculos, né? Círculo, 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 e tem essas linhas e tal, que saltam de lá de dentro. Gente, grande angular. A luz é interessante porque a luz está pegando aqui na frente, mas ela não tem um trabalho de luz muito grande. A pessoa está lá para dentro e está escuro, né? Ou seja, a gente enxerga só as mãos dela. Mas o que tem é grande angular e cor, tá? Não é...
termos de produção, talvez não seja tão difícil de fazer, claro, tem que achar uma lavanderia e tal, mas são coisas, às vezes, que são triviais que a gente pode fazer e explorar isso, tá? Olha essa aqui, preto e branco de novo, abandonamos a cor, né? A luz é importante aqui, mesmo que a gente não tenha cor, trabalha todo na ideia do monocromático, mas percebam, contra-luz, ó. Olha aqui o contra-luz, ó. A luz está vindo de lá. Esse flare, esse estouro aqui da câmera, aqui no primeiro plano, aqui à direita da imagem, deixa tudo muito claro, a gente não consegue ficar com o olho muito tempo aqui e vai para onde a foto está fotometrada corretamente. A gente pode considerar, assim, que esse contraluz está colocado aqui, e minimamente, tá? A gente olhar, tem uma luz aqui, ó. Talvez tenha um rebatedor aqui atrás. Talvez seja uma parede. Talvez seja alguma coisa que jogue a luz de volta, porque a gente enxerga esta área um pouquinho mais iluminada. E por que esse contraluz funciona? Porque tem um outro objeto aqui que é um pouquinho mais escuro no fundo, mesmo que o objeto seja branco. Tá vendo? O objeto é branco, mas por causa das sombras, ele se demonstra ali. Olha a composição, gente. É todo o quadro, é todo o desenho que a gente sairia para a imagem, né? A gente sairia por aqui, a gente faz este percurso aqui, a gente sairia daqui e viria para cá, entra no tênis e, em princípio, a gente voltaria pelo próprio corpo para ver essas, assim, uma amassada da calça dessa posição, tá? Eu não estou nem falando das questões mais simbólicas da imagem, eu estou falando de leitura visual, tá? A cor aqui, na verdade, foi por opção escolhida. Fotos de flor eu tenho um pouquinho de restrição, mas eu separei essa aqui porque, enfim, efetivamente são umas coisas que acontecem e que precisam de alguma coisa diferente. Ou seja, esta luz colocada sobre essas flores realça ainda mais, gente, as flores por causa da escuridão daqui. Ou seja, tudo que tu bota preto do lado, a cor fica mais forte. Então, mesmo nesse sentido, ainda tem um rosinha bem suave, né? Mas o que é diferente nessa foto? São as gotinhas, né? São essas pequenas gotas de orvalho, enfim, ou de esguicho que foram colocadas. Parece um esguicho porque lá na outra não tem, ó. Tem alguma coisa estranha, né? Só caiu o orvalho aqui. Não, isso aqui é um esguicho, provavelmente de água com glicerina, como eu já falei para vocês, meio de água, meio de glicerina líquida, e essas gotinhas ficam mais densas e elas não escorrem, tá? Então, isso tem luz, porque ele acaba optando por escurecer, precisa ter cor, porque quer criar este contraste, mas em termos de composição ela não tem muita inovação, tem sim um semicírculo escuro e esta entrada das flores. Mas o que tem de jogada aqui é o elemento de cena, que é a distorção, o trabalho que acontece com a luz quando ela encontra essas gotinhas, tá? Aqui é a composição. Tem um pouco de luz? Tem. A luz, ela tá vindo mais de trás das meninas e tal. O que tem aqui é composição. É toda essa linha diagonal colocada na imagem. Estão vendo? Já falei. Se é para ser diagonal, coloca na diagonal. Não coloca mais ou menos na diagonal. Tá vendo? Ele vai lá para cá. Ó. Tira o horizonte de toda a noção de equilíbrio que nós temos do horizonte. Então, o que nos desconcerta, digamos assim, é o que nos atrai. Ou seja, a gente sai da normalidade e fala, não, meu Deus do céu, chega a entortar a cabeça para isso. E isso cria esse desconforto. Tem luz? Tem. É um contraluz? Tem. Mas o que tem mais forte é a composição. É quase como se a gente escolhesse uma das coisas. O que é mais importante, a luz ou a controle da luz? O que é mais destacável na imagem? Né? É o controle da luz ou é a composição? Às vezes a luz não ajuda tanto. Vamos lá. Ó, aqui, gente. Aqui a composição não é tão forte. Nessa aqui a composição era muito forte. Né? Essa aqui a composição não é tão forte, é uma composição mais centralizada, a menina está colocada mais ou menos no meio, né? Os olhos dela aqui e esses elementinhos que estão pendurados nos dedos dela estão colocados aqui. Mas o que tem de mais bacana, ou seja, uma composição relativamente trivial. O que tem de mais bacana aqui é o contraluz, tá vendo? É esse estourado que está aqui, ó. Gente, ele está estourado porque aqui está fotometrado certo, tá? Cuidem isso. Sempre que vocês tiverem muitas diferenças de luz, muito claro e muito escuro, principalmente no caso do rosto, ou essencialmente no caso do rosto, fotometrem os olhos. Se essa menina estivesse entrando sol aqui na cabeça dela e tal, no rosto, o que importa é a fotometragem dos olhos, tá? O que tem é contraluz aqui e, obviamente, um desfoque bem grande lá no fundo, tá? Desfoque a gente consegue ou com a teleobjetiva ou com uma lente com bastante, com diafragma bem aberto, tá? Essa aqui eu separei mais por causa desse efeito da luz mesmo, na menina, enfim, mas ela tem um problema, efetivamente essa área aqui está escura demais, tá? Então isso aqui é um equívoco. Esta imagem aqui está estourada, só que ela estouraria ainda mais se eu fotometrasse corretamente, se a pessoa fotometrasse corretamente aqui,
tá? Mas talvez, se estourasse tudo, as bolhas desapareceriam. Então aqui nós temos esta relação, e isso aqui é muito importante. Porque se ficasse mais claro, talvez a bolha ficasse mais translúcida e a gente mal ia enxergar ela, tá? Então, a escolha... E aqui tem um filtro posterior e tal, que tem a ver com pós, mas eu estou tentando fazer todas as reflexões em relação à foto como se ela tivesse sido obtida, tá? Olha aqui. Nós temos o olho dela, a área um pouquinho mais iluminada, a ação dela, então nós temos uma parte da composição aqui e uma parte da composição aqui. A composição é relativamente trivial. O que tem de diferente? Luz, né? A fotometragem e a incidência de luz, tá vendo? Contra-luz, ó. A luz vem lá de trás. Muitas fotos vocês vão ver que tem contra-luz. Aqui, o que tem de diferente? A composição, obviamente, nos tira, digamos assim, desse universo real que a gente tem e coloca a gente no universo onírico. Isso aqui é um detalhezinho muito pequeno da flor e que a gente precisa enxergar mais de perto. Então, obviamente, isso aqui, lente virada ou lente macro, mas é uma aproximação, uma realidade que a gente não está acostumado. Em termos de composição, não tem muita coisa, o que tem é uma área de foco que está muito precisa, tá vendo? É a relação aqui do inseto com a flor, tá? Obviamente a cor é presente, porque nós temos esse amarelo, brancos, nós temos essa simulação, ou essa presença do branco aqui, e um contraponto desse amarelinho com preto da textura do inseto. Essa aqui não tem nada demais, o que tem é luz, né? Ou seja, eu vou tentar dar um zoomzinho, deixa eu ver, a gente ver um pouquinho maior. Ela vai perder um pouquinho de qualidade, tá? Mas a gente tem luz, tá vendo? Isso aqui é como se fosse aqueles... a gente pode trabalhar com aquelas luzinhas de Natal, colocado no fundo, desfocado. Quanto mais desfocar, mais ela vai ficar com esses círculos. Mas percebam que a luz vem, ó, de lado, tá vendo que ilumina aqui e projeta sombra para cá. Talvez se fosse uma luz mais geral, a textura dessas coisas não apareceria tão bem. Então essa textura, mesmo esse brilho, é ocasionado, digamos assim, por uma luz que vem, aqui nesse caso, a 90 graus. Porque se essa luz vem mais de frente, é capaz dela iluminar lá as luzinhas lá atrás e não dá o efeito. Então lá atrás está mais escuro, né? Está mais escuro lá, porque essa luz que pega no chaveiro, aqui, enfim, na torre, não pega lá atrás, aí isso escurece lá atrás. Tá? Então, textura, composição, centralizado, né? Quase simétrico. Não tem, assim, é importante, se é para ser simétrico, tem que ser simétrico, mas o que tem de efeito mais legal é mesmo a luz, tá? Eu já, para alertar vocês agora, se tudo der certo aqui, eu vou pedir que vocês façam 2 exercícios, tá? Agora eu vou botar como tarefa. Uma foto que vocês peguem, uma foto que vocês já fizeram, de autoria de vocês, já fizeram, e descrevam nela, pode botar no Word, assim, a foto e a descrição embaixo, quais são os pontos mais pertinentes da foto. O que é mais interessante nessa foto de vocês? É a composição? É a luz? Por que essa foto é tão interessante para vocês? Uma foto já feita. E a segunda, vocês vão fazer uma tentando buscar esses elementos. O que é mais importante para vocês? A luz ou a composição? Não tenho como eu controlar se vocês vão realmente fazer essa foto depois, vocês vão procurar, mas a minha proposição é que vocês façam a primeira, peguem a primeira, busquem a primeira e façam a segunda. Tá? Tentando identificar. É só um alerta anterior para a continuação das fotos, porque vocês vão querer fazer algumas coisas a partir do que eu estou descrevendo para vocês, tá? Ó, outra foto. O que tem de bacana aqui é a composição também, porque nós não estamos com a linha do horizonte. Isso é um desafio para nós, e nós estamos fazendo, de novo, aquela leitura que vem daqui para cá, quando chega aqui, ela interrompe por essas linhas que voltam. Tá? Ou seja, a gente faria uma leitura assim. Quando chega aqui, a gente tem uma barreira e linhas que nos botam de volta. E nos conduzem para onde? Para esse centro, que está centralizado nesse caso. Ah, mas é ruim estar centralizado? Nesse caso, não. Né? Ou seja, está bem centralizado. Qual é o problema dessa foto? Ô, droga. O problema dessa foto é que esse efeito do branco aqui das pétalas, que a luz está vindo de lá e cria esse efeito justamente por isso, ele meio que se confunde com o fundo. Percebam que aqui ela está muito mais legal. Por quê? Porque aqui a gente tem contraste. Aqui não tem tanto contraste. Então, esse efeito de luz aqui é mais interessante que esse, tá? Mas, em ambas, obviamente em ambas, a luz vem de trás. Olha aqui os pelinhos da planta. Ó. Isso é porque a luz está vindo de trás e nos evidencia, esse contraluz nos evidencia essa translúcida, né? O quão translúcido é cada uma das florzinhas. Tá? Longo tempo de exposição, a foto é simétrica, metade, metade. Tem esse sujeito aqui que, enfim, parece ser o representante,
quebrar da foto, né? Porque na verdade a gente tem uma coisa que é pichada aqui no meio, né? Mas efetivamente longo tempo de exposição. Mas percebam, aqui, até ele não está bem no meio, ele deveria estar bem no meio esse quadro, tá? Bem no meio para dividir metade para lá e metade para cá, tá? Às vezes essa divisão cria efeitos interessantes, como se isso aqui fossem 2 quadros, tá? E obviamente, ó, tem uma ideia de simetria que é quebrada pela presença do grito, tá? Não tem muita luz aqui, gente. A luz não é muito trabalhada, é a luz que existe. O que tem é composição, ou seja, é quase como se a gente tivesse que escolher uma ou outra. Aqui, tem composição? Tem. O que tem é luz, né? Esta luz aqui é um longo tempo de exposição, provavelmente num poste que passa através da coisa, e obviamente escrito como a gente já fez esses exercícios, com uma lanterninha de celular ou com alguma coisa, mas percebam que até a pessoa aparece um pouquinho aqui, ó, tá? Mas porque a luz está pegando um pouquinho nela. Se essa luz vira sempre o celular, não aparece tanto, tá? Isso aqui é bastante tempo de exposição, obviamente, para dar tempo de escrever tudo, e precisa, em princípio, da ajuda de alguém ou de um controle remoto, tá? Mas é simples o efeito. Isso aqui, contra a luz, entrando o sol. Então, isso aqui é o flare causado pelo próprio sol. Mas, ou seja, a gente tem desfoque e muita luz. Desfoque e um pouco menos de luz, mas ainda está muito desfocado, eu não vou me atentar para esse lugar, eu vou me atentar para esse aqui. E olha que interessante, a posição dessa flor, diferente daquela outra, é em um fundo escuro. Então essa textura que está aqui, eu até vou dar um zoomzinho aqui para a gente enxergar mais pertinho, ó, a textura que nós enxergamos a partir da sobreposição das pétalas, né, ou seja, mais luz e menos luz, ela está emoldurada por essa área escura. Imagina se esse cara tirar a foto um pouquinho mais para cima, talvez ficasse aqui no fundo claro. Não é o mesmo efeito. Então isso é o ajuste fino da imagem, tá? O que tem de mais legal é a luz, tá? Parece que é quase uma escolha entre um e outro, né? Ou a luz ou a composição, ou os dois presentes, mas um mais enfático, tá? Ó, luz e sombra, a projeção de uma luz. Percebam, gente, que essa luz que chega na menina aqui é a mesma luz que chega lá no fundo. Como ela está meio em ângulo, essa parede aqui, ó, acaba não iluminando toda a parede. Ela vem do escuro, certo? E chega, puf, no claro do rosto dela. Quando o rosto começa a ficar escuro, o fundo começa a ficar claro. É só uma luz. É só uma luz que entra em diagonal. Quando ela entra em diagonal, ela ilumina uma parte do rosto e não ilumina a parede. Quando passa a iluminar a parede, não ilumina o rosto. Ou seja, está totalmente separada. Isso é só luz. É só luz. É só o direcionamento, né? Direção de luz. Aqui. É uma luzinha equilibrada, né? Uma luz mais difusa. Tem um desfoque colocado lá atrás. E o que a gente tem aqui, efetivamente, é uma composição. É toda uma composição escolhida, por exemplo, a partir da proximidade. A gente tem que se aproximar do bebê, óbvio. Mas é tudo muito apertadinho, né? A foto está apertada, não está aberta, não está aparecendo toda a mulher, ou a mãe, ou enfim, a Dinda, o que quer que seja. Está aparecendo o nenê, tá? A gente está centralizado ali, a gente está apertando eles. Por causa da composição, a gente está pressionando o quadro para que tudo fique mais apertadinho. Obviamente, nessa circunstância que é mais confortável. Pode ser numa desconfortável? Pode, se isso for a intenção, tá? Ó, isso aqui tem a ver com a luz, né? A composição é interessante e tal, o fato de eles estarem com os pés acima da cidade, digamos assim, esse pé pisando aqui, mas o que tem é essa projeção de luz. Percebam que nas pernas deles, ó, tem um degradê, digamos assim, que vai criar os relevos dessa luz, né? Claro, a tonalidade aqui da fitinha aqui do pé, junto com o calção, também tira constrói as cores como uma coisa importante. Mas isso aqui, a gente até consegue fazer na câmera isso, mas isso aqui é um efeito de pós. O que tem de composição aqui é essa, digamos assim, essa proximidade e, obviamente, esse desenho que é feito a partir dessa relação deles com o espaço, tá? Essa aqui é só a luz, né? A composição dela ajuda a gente a ficar dentro da imagem, porque a nossa tendência até é vir por este caminho até chegar onde está a menina e voltar. Mas a grande sacada aqui, ó, é o efeito da luz. Percebam, gente, o sol está na câmera. Aqui, para essa menina aparecer um pouquinho mais, teria que ter alguma coisa que iluminasse ela. Ou um flash, ou um rebatedor, alguma coisa que botasse a luz de volta. Mas o efeito da luz, ó, tanto nos cabelos quanto aqui no braço, ó, é o contraluz. Porra, contraluz toda hora. Sim, contraluz quase toda hora. É muito interessante para que a gente consiga fotografar. Essa é relativamente simples de fazer, mas o que nós temos aqui? Nós temos composição. A luz, obviamente, está um pouquinho abaixo. Composição por quê? Porque está centralizado. Por quê? Porque é a intenção, porque o fotógrafo está colocado lá dentro.
Ok? Isso foi escolha da pessoa. Ou seja, coloca bem no centro. Se é para ser bem no centro, essa distância aqui tem que ser exatamente a mesma dessa. A mesma dessa e a mesma dessa. Aí nós estamos trabalhando com a ideia de simetria. E tem outra foto que é menos organizada que essa. Ou seja, essa aqui nos traz tudo que aparece no reflexo e bota isso dentro desse mundo. Essa aqui não tem reflexo. Tem reflexo das árvores. O que tem é o conjunto das bolhas e acaba dando um efeito interessante por causa do reflexo, tá? Mas se vocês atentarem também, é contra a luz. Por quê? Porque a natureza aqui, as árvores lá no fundo, ó, a luz está vindo de lá, tá enxergando que a luz vem mais de trás, tá? Ó, isso aqui tem um efeito de luz interessante, porque o contraluz está aqui. Pô, mas iluminou o cabelo e não iluminou o prédio. Claro, tá, a luz está vindo lá de trás. Essa é a sacada do contraluz. O contraluz é a separação de planos. É tirar essa menina, ela está separada do fundo por causa do desfoque. Tá, mas está vindo por causa da luz. Né? Porque essa luz recorta ela. Ah, mas como é que está tão claro no rosto dela? Não, a luz não é tão forte. A luz está relativamente equilibrada, é uma luz um pouco mais difusa, e talvez até tenha alguma coisa de rebatedor aqui e tal, para compensar essa diferença. Porque se tu olhar aqui, ó, as áreas aqui estão mais sombrias do que aqui. Talvez essa luz esteja pegando nesta parede aqui, que não aparece no quadro, e está rebatendo no rosto dela. Ou seja, é um rebatedor, entre aspas, natural. Né? Mas olha o contra. Olha aqui o contra. Olha que bonito aqui, ó. Bem separadinho. Essa aqui eu separei, não sei porque carga d'água, vou passar. Ó, interessante. Contraluz também, fotometrado certo aonde? No olho. No rosto, né? Aqui toda a pele dela tá... Mas a fotometragem correta é aqui. E toda essa luz aqui, ó. Olha como aqui o efeito é muito mais bonito que aqui, ó. O efeito aqui do contraluz é muito mais afudeiro que aqui. Porque aqui ele está no fundo escuro, aqui ele está no fundo claro. Então é sempre primeiro plano e fundo, primeiro plano e fundo. E olha as bordas, tá? É como a gente vai fazer a composição. Olha aqui os pelinhos, ó. Pelinhos do braço, olha o desenho da mão. Tá tudo configurado para essa separação. E esse aqui é legal porque é mesmo, né, nesse fundo. Aqui ele perde um pouco os cabelos por causa do fundo muito estourado, mas aqui ele já aparece um pouquinho mais porque o fundo já é um pouquinho mais neutro. Legal, né? Ó, essa daqui. Aqui tem meio que uma luz de um farol aqui dos carros que atravessa, mas isso aqui basicamente é a eliminação de um flash que vai direto para ela, ou seja, a gente tem uma luz que vem de lá e uma luz que preenche aqui. O que tem aqui? Cores, né? A jogada das cores. A composição não é lá essas cores, mas tem todas as cores que tem aqui, ou próximo disso, estão no vestido. Essa é a questão. Todas as cores que estão aqui, esse azul, esse laranja, esse lilás, o que quer que seja, eles estão aqui. E essa luz precisa iluminar ela para que a gente enxergue. Então, nós temos um fundo urbano colorido que condiz com o vestido dela. Essa aqui eu já falei para vocês, mas é uma foto que a gente pode fazer com longo tempo de exposição. Esta aqui provavelmente foi em torno de meia hora de exposição. Bota a câmera de noite, uma janela, num tripé, num lugar que ela tem que estar estrelado, obviamente. Baixa bem o ISO. Eu acho que é 200 que a gente trabalha normalmente, e trabalha com meia hora de exposição. Ah, mas como é que eu vou expor durante meia hora se a minha câmera não tem como ficar presa durante meia hora? Eu recomendo que bota aquelas, pode ser uma porquinha, ou uma pedrinha, alguma coisa, bota e prende com uma fita, ou com aqueles atilhos, aqueles elásticos de dinheiro, aí ele fica preso e vai segurar a câmera durante o tempo que vocês precisam. O que tem aqui de legal? Ele é preto e branco, é monocromático, mas sem luz, contra a luz, olha aqui, ó. Bem direitinho, né? Tudo separado. Vai vir mais daqui assim, até porque ilumina um pouquinho esse braço. Então tá tudo separado lá do fundo. E, obviamente, tem todas as texturas, todos os degradês, digamos assim, desse cinza. Até eu recomendo para vocês, é um trabalho de uma menina, eu vou mandar para vocês na semana que vem. É um trabalho da menina da Giovanna Miller, que é um trabalho só de fotografia, a maioria de fotografia preto e branco, mas é de uma delicadeza muito grande. Me lembrem, tá? Trabalho da Giovanna Miller, para eu mostrar para vocês. Essa aqui, efetivamente, é o trabalho de luz, tá vendo? Até essa moça aqui está olhando para a imagem. Tá? Mas olha, esta imagem aqui, com essa projeção de sombra, o que tem de efeito mais interessante é todo contra a luz, ó, todo recortadinho. Ela está também desfocada, e acho que o efeito seria mais interessante se essa menina estivesse aqui e se aproveitasse dessa sombra que projeta dela, tá? Mas, enfim, eu separei por causa da luz e dos problemas. Aqui é a mesma coisa do desfoque, mas aqui nós temos uma composição que é interessante, tá? Todo o fundo desfocado, essa menina não está centralizada, ela está mais para baixo do quadro, tá vendo? Está cortando ela está sumindo para baixo do quadro. Por quê? Porque a gente tem a bolha que está acima dela, não está em cima da cabeça, está acima dela,
e está com um movimento que parece ser um movimento que vai subir. Por isso que a gente deixa aberta para cá. É como se essa menina tivesse soltado essa bolha para subir. Se esse quadro tivesse cortado aqui, a gente projetaria um movimento para baixo e não para cima. A gente abre o espaço para cima para que se projete o movimento, nesse caso, o movimento para cima. Tá? Aqui outra imagem de contraluz com o fundo desfocado. Gente, normalmente as lentes com 1.8 fazem isso, tá? Lentes mais luminosas. Mas, se vocês quiserem tentar fazer com a tele, também. Ah, mas não está fotometrado correto aqui, na bochecha. Mas no olho tá. Ali, ó. Olha o desenho do rosto e o olho iluminadinho, tá? Obviamente o vidro aqui nos ajuda na composição. Essa sequência de quadros aqui coloca o rosto dela num dos quadros. Isso é interessantíssimo, tá? Composição. E a gente normalmente colocaria o rosto aqui para que ele devolvesse nós lá para dentro, certo? O rosto, quando a gente sai aqui, ele tem que ter ar, ela está perto dessa borda aqui. Mas é um contraponto dessa composição tão rigorosa, né? Cheio de quadrados. O que a gente faz? Vai lá e coloca o rosto onde, entre aspas, não era para colocar. Tá? Essa aqui tem a jogada de luz e, obviamente, tem a história da composição, ou seja, desse contraponto, desse espaço que se abre para cá, mais desfocado, e, obviamente, a relação das cores, vermelho, 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 e vermelho, e amarelo, contrapondo ao quê? Ao escuro, à chuva e, presumidamente, o frio. Tá? Então, são as tonalidades. A composição, a bicicleta não está centralizada, né? E abre esse outro espaço para a gente enxergar. Aqui é a luz, gente. Ó, produção, a rola, a luz. A luz está num ângulo aproximadamente 45 graus. A menina está com a projeção de sombra aparecendo de propósito, porque ela está perto da parede. Mas se tu afastar essa menina, né, trouxer ela mais para perto, provavelmente tu consiga fazer aquele mesmo efeito que nós fizemos antes, que eu mostrei antes. Rosto encaixado no escuro, cabelo escuro encaixado no claro. Entende? Mas a projeção de sombra aqui faz parte da escolha da composição. E eu vou fazer essas 3 imagens. Ó. Composição, gente, a luz não é muito trabalhada. Aqui é a composição que é jogada, tá vendo? É uma luz mais difusa, é colocar, digamos assim, esses elementos, atentar para cá, né? Criar quadros na imagem. Isso é interessantíssimo para que a gente possa reforçar. Isso aqui é composição. Toda essa linha mais orgânica daqui, né, no qual o menino está colocado, é um contraponto desses quadrados que estão aqui, desfocados. Ou seja, a gente está abrindo espaço para cá e contextualizando, digamos assim, o cenário onde o menino está posicionado. Esse aqui também é o contraluz, tá vendo? Ô, gente, só voltar. A luz aqui não é tão boa, mas é um contraluz, tá vendo? Tá vindo de lá, é mais difusa e tal, mas é um contraluz. Nesta aqui, essa aqui a luz está mais de lado. Não tem como fazer contraluz porque ele está na parede. Não tem como fazer. Então a luz está de lado, mas tem toda a textura aqui da bochecha e tal. Aqui contraluz. Aqui contraluz. Olha a textura das madeiras. Ó. Isso aqui tudo aparece muito bem por causa do contraluz. E aqui tem o rebatedor. Aqui tu enxerga a luz do rebatedor. Tá vendo? Ou seja, a luz vem daqui e aqui tem alguma coisa. Olha como isso aqui está iluminado, essa cadeira. Ó. Tá? É legal, né? Olha aqui, ó. A luz mais difusa. Olha a profundidade de campo, ó. Foco aqui, onde importa, e para lá desfocado. A menina está no ar, obviamente, e focada. Olha o contraluz, ó. As luzinhas, ó. Bem direitinho nela, ó. Ah, mas é uma luz difusa. Mas ela está difusa e a origem principal dela vem lá de trás, né? Todo um clima, aqui a composição centralizada, ok? Todo um clima mais frio num contraponto da roupa dela. Legal, né? Essa aqui eu também não sei porque eu peguei essa bosta. Aqui é o seguinte, é fácil de fazer essa foto, tá? Se vocês tiverem uma câmera ou um outro flash separado. Você obviamente não o chão, né? Faz o desenho, tem que ser um lugar relativamente escuro. Aqui tem uma fumaça, enfim, pode fazer num dia de neblina, às 6 da manhã. Não, tô brincando. Não, vamos se gripar. Pega um lugar mais... e aqui, na verdade, o que tem é que depois desse desenho, esse menino foi iluminado. Ou seja, é como se vocês desenhassem tudo, e fica parado, bem paradinho. Desliga a luz do seu celular e fica bem paradinho. E aí alguém vem e ilumina vocês durante algum tempo para que isso apareça na imagem. Ou com flash, tá? Mas pode fazer com com o celular mesmo. Faz o desenho, parou, fica estático, alguém pega o celular de vocês e vai iluminar vocês no escuro. Legal, né? Ó. Ah, mas que bonito que a luz é... Isso aqui é todo contra a luz que está colocado, ou seja, aquela iluminação que está colocada no fundo, mas sim uma luz de frente, porque senão ela vai ficar totalmente escura aqui na frente. Seja com rebatedor, seja com flashzinho, tá? Ó, esse aqui também tá sem graça. Também tá sem graça.
contra a luz, olha lá o contra a luz, ó. Cabelo, né? A luz tá vindo para cá. Olha a textura do rosto, tá? Eu vou botar essas fotos para vocês depois. Vocês... Olha aqui, ó. Tá vendo? Super estourado, né? Parece mesmo meio verão e tal. Tá super estourado também porque esta parte aqui não está com compensação de luz. E eu preciso acertar esta parte da imagem. Quando eu acerto esta aí, vai estourar um pouquinho, mas ó, quando eu acerto a luz aqui, aqui vai estourar. E toda essa luz que está pegando lá, nesse caso, como a calçada é branca, tem essa linha branca, tudo é muito claro. Tem composição? Tem, ó. Porque a menina, a gente faria essa leitura aqui. E aí tem essa barra branca aqui que nos segura um pouquinho. Eu faria uma composição um pouquinho diferente, tá? Eu talvez aproximaria um pouquinho mais a menina e terminaria o quadro aqui, ó. Aqui. Tá? Eu vou tentar fazer um corte aqui, vamos ver se eu consigo. Sei lá. Ih, fiz merda. Vou voltar. Tá, dá para entender? Corta o quadro aqui, ó. Pega essa mesma foto e corta o quadro aqui. Por quê? Porque vai nos dar a ideia dessa perspectiva da linha junta, aproximada, digamos assim, do canto, e mostra algum tipo de rigor. Meu Deus do céu, o que eu fiz? O que está passando? Travou um pouco aqui, enxerga. Tá, mas eu devo ter uma ideia. Tá? Gente, eu vou parar de compartilhar e vou mandar para vocês. Podemos. Esse computador trancou agora. Acho que parou de compartilhar. O que está acontecendo aqui? Tá, fechei. Nossa. Acho que eu voltei para a tela de vocês inteira aí, tá? Tarefa são duas fotos. Duas fotos. Uma foto que vocês já fizeram e uma foto que vocês vão fazer. E uma das coisas tem que ser... As duas estarão presentes. Terá luz e terá composição. Beleza? Qual dessas duas se destaca mais? Qual dessas duas é mais importante para vocês? É a composição, a foto. O que se destaca mais é a composição, por isso, por isso, por isso. É um textinho de 2 linhas. O que se destaca mais é a luz por causa disso, disso, disso. 2, 3 linhas. De 2 fotos de cada um de vocês. Ok? Analisando fotos. Nós vamos fazer depois, eu vou indicar para vocês o trabalho da Giovana, e depois nós vamos começar a fazer, digamos assim, uma análise um pouco maior, não de fotos soltas, mas de fotos, por exemplo, de eventos, de fotojornalismo, tal, que são coisas, digamos assim, mais práticas, tá? Que às vezes são fotos mais gratuitas. Mas para ver nessas fotos o que elas têm de diferente, ok? Não trancou? Oremos. Tô com saudade, tá? Comporta-se. Acho que demorou demais. Comporta-se. Logo a gente volta.